Fala galera, professor Rian Gerais na área, mais uma questãozinha de língua portuguesa, hoje questãozinha FCC, galerinha que vai fazer prova de tribunal, FCC, maior banca de tribunais do Brasil. Então o que acontece? Dá uma olhadinha, porque esse assunto aqui, FCC, é chata com questão de verbos, prestem bastante atenção no que ela está pedindo. Que os carros devam trafegar e que os pedestres devem ter uma área específica. Vejam só. Os verbos flexionados nos mesmos tempos e modos em que se encontram os grifados na frase acima são respectivamente. Bom, olha só isso. Ele quer verbos, dentre as opções, aqueles que estão no mesmo tempo e modos de cima. Bom, vamos começar com os de cima. Que os carros devam. Vejam só. Nas duas frases do enunciado, eu tenho o verbo dever. Verbo dever é verbo de segunda conjugação devido à sua terminação. Você lembra disso? Verbos de primeira conjugação, segunda conjugação e terceira conjugação. Não lembra disso não? Eu ajudo. Dá uma olhadinha aqui, ó. Primeira, segunda e terceira conjugação. Verbos de primeira conjugação são aqueles que têm a terminação em AR. Amar, cantar, andar e assim vai. De segunda conjugação, verbos terminados em ER. Quais são eles? Vai, beber, comer, fazer. Tem também os verbos terminados em verbo por. Por quê? Quem já ouviu falar, não existe uma quarta conjugação, na verdade? O verbo por entra, o por e seus derivados. Repor, antepor, dispor, contrapor. Por quê? O verbo por, originalmente, foi uma forma que era o poer. Por ter sido poer anteriormente, ele hoje, depois dessa mudança fonética, continua mesmo assim na segunda conjugação. E verbos terminados em IR são os verbos de terceira conjugação. Sorrir, cair, partir e assim vai. Bom, prestem bastante atenção. Quando eu falo em verbo dever, conjuguem o verbo dever no presente. Vai, eu devo, tu deves, ele deve. Se você perceber, após o radical, o deve, que é o DEV, após esse radical, mantém-se um padrão, ou pelo menos em quase todos os verbos, mantém-se a ocorrência da vogal E. Quem é essa vogal? É algo que nós chamamos de vogal temática. A vogal temática de cada conjugação é exatamente a vogal da terminação. Vogal temática que determina a conjugação do verbo. Dê uma olhada. Se o verbo é da primeira conjugação terminado em AR, qual é a sua vogal temática? O A. Se na segunda conjugação a terminação é ER, qual é a vogal temática? O E. E se na terceira conjugação a terminação é IR, a vogal temática é o I. Quando você pega o verbo dever, ele não é da primeira conjugação, por exemplo. Os pedestres devem. Verbo dever está na primeira conjugação no presente no indicativo. Vejam só, dever. Eu devo, tu deves, ele deve. Nós devemos, vós deveis, eles devem. Então, vou puxar uma setinha aqui, ó, do verbo dever, dizendo que na segunda ocorrência eu tenho o verbo no presente do indicativo. Tranquilo isso? Beleza. Agora, existe uma regrinha importante que é a seguinte. Essas vogais temáticas ocorrem quando o verbo está no indicativo. Sabe por quê? Quando você passa do indicativo, o presente do indicativo, pro presente do subjuntivo, essas vogais temáticas vão sair e dar lugar a desinências, que vão determinar exatamente essas conjugações. Vejam só, sempre que eu tiver verbo da primeira conjugação no presente do indicativo, qual é a vogal temática? Não é o A? Na hora de conjugar, você vai trocar o A pelo E. Isso quando passarmos para o subjuntivo. Ficou claro isso? Então, quando eu tiver vogal temática A, ela passa a E. Quando eu tenho vogal temática E da segunda conjugação, ele passa a I. Vamos tentar com a segunda conjugação? Beber, presente. Eu bebo. Percebam, vai. Tu bebes, ele bebe, nós bebemos. Olha o E depois do radical bebe. Ó, bebe, bebemos, bebeis, o E aparece. Quando eu tenho segunda conjugação, o que era vogal temática E passa a desinência A. Tenta só. Que eu beba, que tu bebas, que ele beba, que nós bebamos, que vós bebais, que eles bebam. Percebeu? O que era vogal temática E passa a desinência A. Isso com verbos da segunda conjugação. Vamos pegar verbos da primeira conjugação? Por exemplo, andar. Eu ando, tu andas, ele anda. Nós andamos, vós andais, eles andam. Vamos passar para o presente subjuntivo? Que eu
ande, que tu andes, que ele ande. Percebeu que eu estou passando da vogal temática E para a desinência E? Da vogal temática A para a desinência E? Isso são verbos da primeira. Gente, me ajuda, vai. Dever não é verbo da segunda conjugação? Você conjugou aqui no presente indicativo. Eu devo, tu deves, ele deve. Como é que passa o presente subjuntivo? O que é a vogal temática? É, passa a desinência A. Me ajuda, como é que vai acontecer? Vai. Que eu deva, que tu devas, que ele deva. Que nós devamos, que vós devais, que eles devam. Então, esse verbo devam, ele está no presente do subjuntivo. Bom, achamos. Achamos os tempos verbais e também já temos a dica para identificar quais são as formas corretas. Percebam só. Ganhar, ganham, presente do indicativo. Só que ele fala assim, ó, encontros grifados na frase acima, respectivamente. Ou seja, o primeiro tem que estar no presente do subjuntivo. E ganham é presente do indicativo. Já não é a letra A a nossa resposta. E para piorar, ganhar é passado, é pretérito perfeito. Não é a resposta. Precisam. Eu preciso, ele precisar, não é verbo da primeira conjugação? Tá vendo aqui a vogal temática A da primeira conjugação? Pois é, não pode, porque se eu quero primeiro o presente do subjuntivo, lembra que ele pede respectivamente? Se eu quero presente subjuntivo, se o verbo precisar, quem deveria estar aqui? Precisem, não é a nossa resposta. Precisem, deveria ter aqui, ó, ao contrário. A resposta correta seria precisem e precisam, inverteram, não é a nossa resposta. Determinam. Determinam no verbo determinar, ó, se a vogal temática é A, no subjuntivo, que é a primeira forma, tem que estar E. Novamente, fizeram o quê? Inverteram, deveria ser determinem e determinam. Possam. Possam não é do verbo poder. Gente, poder, eu posso, tu podes, ele pode. Nós podemos, vós podeis, eles podem. Podem. Não é presente? Ó, presente do indicativo. Ah, Rian, eu posso, tu pode, que eu possa, que tu possas, que ele possa. Rian, tem algum problema. Porque se o podem é verbo da terceira pessoa, não deveria tirar o E e botar o A, como você falou? Então deveria ser que eles podam, não é isso? Bom, não é bem assim. Porque o verbo poder, gente, é o que nós chamamos de verbo irregular, que tem mudança no seu radical em alguns tempos verbais, tempos e modos. Então o que acontece? Você sabe conjugar o verbo poder no presente subjuntivo. Que eu possa, que tu possas, que ele possa. E mesmo se não soubesse, qual era a dica, gente? Poder é verbo da segunda conjugação. Se é da segunda conjugação, qual é a vogal temática? A. Quando passa para o subjuntivo, vira o quê? É. Vê se não é exatamente aqui, ó. Poder não é da segunda conjugação. Qual é a vogal temática? E. No subjuntivo passa aqui, A. Então, essa aqui está no subjuntivo A. E podem, você sabe que é a terceira do presente do indicativo. Qual é a nossa resposta? D de dado. Vamos conferir a letra E. Tenham e teriam. Que eles tenham, mas teriam é futuro do subjuntivo. Não é o tempo verbal, só estaria certo o tenham. Ficou claro isso, gente? É trabalhoso, eu sei, mas você tem que treinar, sabe por quê? Porque questão de verbo aparece em todas as... Não é só FCC, não. Na FCC é certo. Pelo menos 2 questões de verbo pode contar que vai aparecer. Vão aparecer, mas, na boa, todos os concursos têm uma questãozinha que atrapalha de verbo e você tem que saber esse assunto, tá ok? Intensifique seus estudos, porque isso aqui foi apenas um exercício para te ajudar. Então, nesse caso, a partir de agora, você vai intensificar com o estudo de verbos, tá ok? Galera, foi bom revê-los, um grande abraço, até a próxima!